Agora, falar sobre deslocamento, tá? Vamos imaginar, então, aquela partícula que a gente falou no slide anterior, que ela estivesse inicialmente no instante T1 nessa posição, tá vendo? Marcando aqui esse tempo T1 por esse relógio, nessa posição. Então, no sistema de origem, né, alguém posicionado nessa posição vai ver a partícula dessa forma, com o vetor posição R1. Depois de algum tempo, a pessoa olha novamente para a partícula, né, que descreveu essa trajetória aqui em vermelho, e aí, nesse momento, ele vê a partícula nesse ponto aqui no espaço, passando a ter um novo deslocamento, R2. Percebe? Então, em 2 instantes de observação, a partícula tem 2 vetores, posições associados a cada um desses instantes. Tá? Então, nós temos R1 e R2. Essa partícula de forma genérica, tá? Vai ser escrito sua posição R1 dessa forma e R2 dessa forma, considerando que ela tenha componentes nas direções X, Y e Z, cada uma delas, e que as componentes sejam todas positivas. Não vai ser bem o caso desse R1, que a gente vê bem que vai ter uma componente do X negativa ali, tá? Porque se a gente for fazer a projeção do R1 no eixo X, a gente vai ver que é o caso anterior desse slide aqui, tá vendo? Menos 3. Mas eu vou colocar de forma genérica, deixando livre para que x1, y1, z1, x2, y2, z2 possam assumir valores inteiros ou não, positivos ou não, ok? Então, isso é que por que a gente trabalha muito com letras, né, na física? É exatamente para dar essa liberdade. Imagina se eu tivesse que escrever para vocês aqui cada um dos exemplos que isso poderia ter. Eu já sou um pouco prolixa, imagina então o quanto que essa aula ia ficar extensa. Então, a gente diminui um pouco, considerando, né, usando na forma literal, através de letras, que essas letras podem assumir qualquer valor, ou ainda, usando a linguagem matemática, pertence ao conjunto dos números reais. Então, quem não lembra os números reais, vou deixar um dever de casa aí, para procurar aí na internet ou nos livros o que constitui. Se eu não me engano, vocês viram isso na 7ª, 6ª série, por aí, alguma coisa assim do tipo, tá bom? Então, vamos lá. Então, de forma genérica, eu vou representar assim, tá? Abaixo é a representação do desenho do que isso significa. Então, o que seria o deslocamento? Agora vem a parte física da situação, que é importante para nós aqui, que faz parte do conceito físico, tá? Deslocamento representa o tanto que o objeto andou. Não me importa se ele foi para cima, para baixo, para a direita ou aonde que ele foi, tá? Durante o percurso, só me importa o ponto inicial e o ponto final. Então, isso é deslocamento, tá bom? Então, se é deslocamento, o tanto que ele andou vai significar para mim a posição final menos a posição inicial, ok? Então, qual a operação matemática eu vou fazer aqui? Subtração de vetor. Então, eu vou pegar R2, subtrair de R1, que é o que está aqui, ok? Então, o que é a subtração de 2 vetores? Gente, não vou entrar muito em detalhes, isso estava lá no vídeo de vetores, eu já vou mais direto ao ponto. No final das contas, vai ficar como se fosse x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1, tá? É a subtração das componentes nas suas direções. Lembre-se que não tem como subtrair maçã de pera, nem somar maçã com pera. Apesar da gente fazer salada de fruta, né? Mas aqui não vai funcionar. Você planta maçã, você vai colher maçã, não é assim? Então, você tem que tomar cuidado. Se você só vai fazer operações matemáticas com as grandezas físicas
do mesmo grupo, as mesmas grandezas físicas, senão não faz sentido, ok? Tá? Aqui a mesma coisa no caso das componentes. x2 menos x1 na direção y, y2 menos y na direção j, z2 menos z1 na direção k. Aí vem, mas tem muita letra, é muito complicado. Não se assustem, dê tempo ao tempo. Vamos lá. Isso aqui, essa subtração, eu posso simplificar. Ao invés de eu ficar escrevendo toda vez R2 menos R1, não escrevo delta R. Delta é uma simbologia matemática também, que significa diferença para nós, tá? Então, delta R, nesse caso, vai ser esse próprio vetor R2 menos R1. Lembre que eu defini isso. Lembrando que a equação, tá? Mostra para nós o que é igual. Então, tudo que está do lado esquerdo tem que ser igual ao que está do lado direito, são da mesma natureza também. Então, ao invés de eu ficar escrevendo tudo isso aqui, eu escrevo ΔR. Então, ΔR vai ser isso tudo. Pois é, posso fazer a mesma ideia para as componentes x, y e z? Sim, faça. Então, isso aqui eu posso chamar de ΔX, ΔY, ΔZ, ok? Onde ΔX é isso, ΔY é isso, ΔZ é isso. Percebe? Então, entendam bem a base, os conceitos, tá? O que está envolvido, porque vai ficar mais fácil para vocês. Então, toda essa quantidade de escritas tem todo um significado. Espero que tenha sido claro. Vamos ver, então, como fica a velocidade média e a velocidade instantânea. Depois eu já vou falar sobre aceleração também. Então, vamos pensar a seguinte situação. Vamos olhar aqui, essa partezinha aqui. Vamos olhar aqui essa partezinha. Vamos imaginar, o desenho está em 2 dimensões, mas vai acontecer a mesma coisa em 3, tá bom?